E quais são os exames utilizados rotineiramente na avaliação do paciente com sintomas do trato urinário, na qual suspeitamos que o aumento benigno da próstata seja o fator causal para a obstrução? Nós temos a ultrassonografia do trato urinário. Então, a ultrassonografia não serve apenas para avaliar os rins, mas também para avaliar a bexiga, a próstata, o resíduo pós-miccional, ou seja, o quanto sobra de urina depois que o paciente faz a sua micção, depois que ele faz xixi. E na bexiga nós temos um marcador muito importante, que é a espessura do músculo da bexiga, ou a espessura do detrusor. E por que isso é importante? À medida que o processo obstrutivo vai se instalando, é como se nós colocássemos uma resistência para que esse músculo da bexiga tenha que trabalhar contra ela. Então funcionaria como se fosse uma musculação. E aí você pode pensar, pô, que ótimo, eu estou fazendo musculação para a bexiga, então é bom que eu tenha o aumento da próstata, o processo obstrutivo. Negativo. Porque o grande perigo de nós termos a obstrução é justamente a hipertrofia, ou seja, o aumento da espessura desse músculo. Por que isso é perigoso? Porque com o passar do tempo obstruído, esse músculo vai sendo substituído por fibras colágenas, fibroblastos. E isso leva o quê? No longo prazo? Uma perda da contratilidade. E esse músculo, ele passa então a perder gradativamente o poder de esvaziamento da urina do interior da bexiga, podendo chegar ao ponto, inclusive, de perder totalmente a sua força contrátil, o que nós chamamos de detrusor hipoativo ou detrusor acontrátil. A outra ferramenta que nós temos para avaliar, e também é muito importante, é a urofluxometria. Se você vai no seu urologista, peça para ele que faça para você uma urofluxometria. O que é a urofluxometria? É a metria, ou seja, é a aferição do fluxo urinário. Portanto, você vai ao consultório urológico, existe lá um aparelho específico pronto para isso, no qual você faz o seu xixi, igual você faria no banheiro da sua casa, só que dentro de um funil, no qual um fluxômetro capta esse volume e faz um registro gráfico. Muitas vezes os homens vão envelhecendo e perdem um pouco a referência, o parâmetro, se o seu jato urinário ainda está bom, está fraco, está muito diminuído. Portanto, a urofluxometria pode criar e pode estabelecer parâmetros para o seu jato urinário, comparado com valores de normalidade. Mesmo que você não tenha esses sintomas, é interessante você ter uma urofluxometria aí nas faixas dos seus 40 anos, até mesmo para que você possa comparar depois que você for envelhecendo. Outro exame que é utilizado é o estudo urodinâmico. O estudo urodinâmico nós utilizamos em casos em que o processo de disfunção miccional ele é detectado. Portanto, nós sabemos que o paciente está com o fluxo urinário diminuído pela urofluxometria e nós temos o desejo ou a necessidade de descobrir se ele não está urinando adequadamente, simplesmente porque é uma obstrução, que pode ser causada pelo aumento prostático, ou se porque a bexiga já perdeu a sua contratilidade, o detrusor hipoativo ou a acontratilidade do detrusor. E por que é importante saber isso? Porque nos casos do detrusor hipoativo ou da acontratilidade, muitas vezes, mesmo partindo por tratamento cirúrgico, o seu jato urinário pode não ser completamente restabelecido e você ainda ficar com sintomas. Além disso, o processo obstrutivo pode gerar, nas fases iniciais, alterações na contratilidade da bexiga. A bexiga ela deve se contrair na hora que você deseja urinar, mas em pacientes com processos obstrutivos, devido à própria obstrução, a bexiga fica tentando vencer essa resistência e ela passa a ter contrações até mesmo em momentos que você não deseja urinar, no momento de armazenamento. Por exemplo, agora que eu estou aqui falando com você. O paciente que tem contrações nessa fase de armazenamento, ele fica torcendo para esse vídeo acabar, para poder correr no banheiro, uma vez que a sua bexiga está contraindo fora da hora do esvaziamento. Portanto, essas são as ferramentas principais, a ultrassonografia, a urofluxometria e o estudo urodinâmico, para determinar os sintomas urinários ou os sintomas miccionais. Existe outro exame também muito importante, que é o PSA. O PSA ele serve para fazer uma diferenciação ou serve como ferramenta diagnóstica para o câncer de próstata. O PSA costuma estar mais elevado em situações de câncer de próstata, mas também
pode estar elevado em situações de hiperplasia prostática, funcionando como um bom marcador também para hiperplasia. Quanto maior a próstata, maior o processo de hiperplasia prostática, normalmente o PSA também vai estar mais elevado. E aí cabe ao urologista fazer a diferenciação entre câncer de próstata e hiperplasia de próstata. Aqui entram outras ferramentas, como por exemplo a ressonância magnética, que pode ser realizada em busca de áreas suspeitas, e havendo essas áreas suspeitas, uma biópsia pode confirmar o diagnóstico de um câncer de próstata. Então essas são as ferramentas diagnósticas para o paciente que se apresenta com sintomas do trato urinário inferior, ou sintomas urinários ou sintomas miccionais.